a todos. Tínhamos esquecido de referir nestes últimos vídeos que aqui o nosso amigo, o terrorista, já lhe escolhemos o nome. Portanto é o OJ, em homenagem ao OJ, que enfim, que matou a fêmea. Portanto, olhem, ficou o OJ, vai ser aqui mais uma mascota aqui do sítio. O nosso terrorífico. É um bicho impressionante, está cada vez maior, está muito bonito, interage imenso, não gosta muito destas festas, mas porque pensa que é o dono do aquário, às vezes tenta morder e tal, mas é giro, o bicho é muito, muito engraçado. Depois queria também dizer-vos que esta semana chegaram mais umas coisinhas, não muita coisa, mas umas coisinhas e sobretudo umas coisas que eu gosto muito. E uma delas foram as megalodoras. Megalodoras são peixes que eu acho o máximo e que não são nada fáceis de arranjar. Tinha arranjado duas há uns tempos, aliás três. Uma delas acabou por morrer, apesar de ter tentado salvá-la, mas não se safou. E agora consegui arranjar 10 pequeninas e portanto, estão neste aquário. Eu vou tentar fazer uma filmagenzinha. São peixes muito interessantes porque são peixes que ficam grandinhos. Normalmente em aquário 40, 50 centímetros, pelo menos é o que consta. Dizem que podem chegar aos 70 centímetros, sobretudo as fêmeas que ficam maiores. E são peixes normalmente que nos rios andam nas zonas escuras, mais escuras dos rios, nas zonas mais pantanosas. Portanto, são peixes de fundo. Portanto, são peixes deste tipo, peixes de fundo, que não gostam muito de muita luz, mas são bastante interessantes, vêm comer, e é um peixe que é todo armorado, portanto tem uma série de espinhos em todo o corpo, que os torna bastante, com um formato e um feitio muito engraçado. No Brasil são chamados de cuio-cuio amarelo, ficam com umas cores amareladas, ficam os peixes grandes, como já disse, muito, muito interessantes. Nunca vi nenhum ao vivo em adulto, portanto vamos ver se estes lá chegam. Agora queria falar-vos um bocadinho sobre raias. Isto porquê? Porque me têm colocado muitas questões sobre raias e eu falo muitas vezes sobre as minhas raias e tal, mas não explico como manter raias, que espécies há por aí fora. Portanto, hoje vamos aproveitar e vou falar-vos um bocadinho disso. Ora bem, como é que eu comecei nesta história das raias? Comecei com as raias porque há uns 20 e poucos anos estava em Paris e fui ver uma exposição, por acaso, uma exposição de peixes, e tinha uma série de aquários e tal, e às tantas vejo uma raia num aquário. E pensei, como é que é possível raias de água doce? Não fazia a mínima ideia sequer que existiam. Claro que na altura fiquei doido com aquilo e tive que comprar. Trouxe-a de carro para Portugal, a coisa até correu bem, mas depois coloquei-a num aquário tinha uma série de pedras no fundo e eram pedras cortantes e claro, ela cortou-se. Quando dei por ela já estava toda cortada, ainda a tirámos, ainda pusemos mercúrio-cromo nas feridas, mas nada resultou, acabou por morrer. Bem, o bichinho ficou e claro, nas lojas não apareciam, não havia, bem que procurava. Depois andei a investigar e pronto, ao fim de algum tempo lá consegui arranjar e aos poucos e poucos comecei a perceber como é que se mantinham raias, como é que era, as dificuldades, as facilidades, por aí fora. Bem, esta foi a minha primeira experiência com raias. Vamos lá então tentar perceber que raias é que há e como é que nós as conseguimos manter. Há uma série de espécies de raias de água doce. Normalmente as mais conhecidas são as do continente americano, as raias que vêm do Amazonas.
Depois existem raias na Ásia, raias, estamos sempre a falar de água doce, claro. Existem raias na Ásia que ficam enormes, com 2 metros de diâmetro e 3 metros de diâmetro. Essas raramente aparecem. E em África também existem, mas essas então é para esquecer, nunca vi nenhuma. Dentro das americanas, que são as que mais aparecem, existe uma espécie que são as Leopoldi, que são estas, que toda a gente adora e que realmente são as mais bonitas para mim e para muita gente, que são, portanto, estão no âmbito das raias pretas. Portanto, estas têm bolas brancas. Depois existem outras raias pretas, que são as P14, que têm pintinhas, muitas pintinhas brancas, portanto pretas com pintinhas brancas mais pequeninas, pintinhas pequeninas. Depois existem as Pearl, que tenho ali, até vos posso mostrar. Depois existem as Henley, também são umas raias pretas com bolas brancas. À volta das bolas, às vezes tem umas bolas mais pequeninas e que ficam muito grandes. Depois existem outras espécies não pretas, como por exemplo a Scobina, as Wallacei, as Marble Motoros, sei lá, a Bosmani, enfim, existe uma série de espécies que ficam com tamanhos distintos. E podemos classificá-las em 2 tipos. As que ficam com os tamanhos mais pequenos, nessas temos então as Wallacei, a Scobina, existem mais 2 ou 3 espécies que raramente aparecem no hobby, e depois as outras que referi e mais, que ficam então raias com tamanhos consideráveis. Dentro disto podemos separar os sexos. Separando os sexos, a diferença é sempre a mesma, ou seja, os machos ficam relativamente pequenos e as fêmeas ficam grandes. Isto porquê? Porque os machos, ao acasalar, agarram-se aos discos das raias e ferem-nas. Portanto, elas têm que ser grandes para poder suportar os ataques dos machos. Portanto, aqui já podemos perceber que se temos aquários pequenos e procuramos ter raias, e se o objetivo não for criar, fazer reprodução, devemos sempre escolher um macho. Já sabemos que o macho fica sempre mais pequeno. Das espécies que vos disse, normalmente os tamanhos andam entre os 20 e os 30 cm, 35, as fêmeas podem chegar aos 35 cm, portanto, das Wallacei e das Scobinas. Eu estou-vos a falar só destas 2 espécies, porque são as que aparecem mais e que são as que são relativamente simples de manter. Depois existem outras mais complicadas e por isso raramente aparecem. Os machos, portanto, como vos estava a dizer, nessas espécies 20, 25 cm, as fêmeas 30, 35 cm. Por aí, mais coisa, menos coisa, claro que isto varia sempre. Vou aproveitar, vou-vos mostrar as minhas Wallacei. Dados os tamanhos que elas atingem, já sabemos que temos que ter no mínimo um aquário com 80 de largura. Isto para ter as espécies maiores. Portanto, 80 é o mínimo dos mínimos e, claro, comprimento o mais possível. Relativamente à temperatura, temos que contar aí com os 26 graus, 25, 24, 27, enfim, por aí. Isto porquê? Porque, se vocês pensarem um bocadinho, as raias são animais de fundo. Portanto, normalmente no fundo dos rios temos as temperaturas mais baixas e no topo as temperaturas mais altas. Portanto, as raias não precisam de temperaturas muito altas. Normalmente eu nas mais pequenas, subo um bocadinho, deixo estar aí nos 28 e tal. Isto porquê? Para acelerar um bocadinho o metabolismo e para elas
começarem a comer bem e tal. A partir daí pode-se baixar para os 26 e está tudo bem. Em termos de companheiros, os companheiros ideais para raias são arowanas. Daí eu normalmente nos meus aquários ter sempre raias e arowanas e pouco mais. Podemos ter outras espécies, claro, evitar as espécies que possam fazer mal às raias, que as possam atacar. E dentro destas espécies estou a falar de ciclídeos, qualquer tipo de ciclídeo. Eu vejo muitos aquários com raias e ciclídeos, com, sei lá, citrinelos, com oscars, enfim, uma série de ciclídeos. É um erro. Sabemos que pode estar tudo bem, corre tudo bem, mas um dia chegamos a casa e temos uma raia morta. Isto porquê? Porque normalmente os ciclídeos têm tendência de atacar os olhos das raias, a cauda, os sítios mais salientes, ok? Portanto, convém ter cuidado e convém evitar este tipo de misturas. Depois, espécies mais pequenas também não devem ser mantidas porque as raias vão atacá-las. As raias são predadores noturnos, normalmente são predadores noturnos, e vão atacar os peixes que houver no aquário. Portanto, se os peixes for pequeno, às vezes até peixes maiores são atacados, portanto, imaginem se o peixe for pequeno. Portanto, é de evitar. Em termos de reprodução, como referi de início, é relativamente simples, basta juntar um macho e uma fêmea em boas condições. Portanto, é isto. Agora, claro que normalmente o que as pessoas fazem, aqueles grandes reprodutores, portanto, que têm grandes instalações e que querem reproduzir a sério raias, o que fazem é normalmente juntam 2 machos com uma série de fêmeas, 5, 6 fêmeas. Portanto, esta é a dica para quem quer mesmo reproduzir. Uma questão que me colocam muito é a manutenção de raias com discos. É um erro. Não se devem manter raias com discos. Isto porquê? Porque as raias, como vos disse, são predadores noturnos, vão tentar atacar os discos, vão tentar matar os discos durante a noite. Se isso não acontecer, os discos vão se estressar. Portanto, ou morrem porque foram atacados, ou morrem de stress. Portanto, evitar discos com raias. Já tive a sorte de reproduzir, eu tenho um grupo de Marble Motoros e tive a sorte de ter reprodução, portanto já tive duas crias e foi um momento espetacular. Fiquei felicíssimo. Já agora aproveito e mostro só um bocadinho das Marble Motoros. Estão muito escuras. Isto porquê? Porque as raias mimetizam o fundo, têm tendência a mimetizar o fundo. Como o fundo das Marble Motoro é preto, elas vão mimetizar e por isso estão muito escuras. Eu quando as mudar, brevemente irei mudá-las e não me posso esquecer, e vou pôr um fundo branco, que é para vocês verem a diferença e vão notar a diferença. Agora, manutenção. A manutenção é relativamente simples. O grande segredo é, quando mudamos uma raia de água, temos que fazê-lo muito lentamente. Isto porquê? Porque as raias não gostam muito de mudança química na água. Portanto, agarrar uma raia de um aquário e levá-la para outro, a água é diferente. Sendo assim, temos que o fazer muito lentamente. Normalmente o que eu uso é um drip, deixo ficar horas, podem ficar 2, 3 horas a adaptar, lentamente, a água a cair, muito lentamente e está feito. A partir daí, é muito simples manter raias,
Claro que azares acontecem, como já me aconteceram alguns, mas são animais bastante resistentes. Portanto, é esta a dica que vos posso dar. Claro que são animais que produzem muita amónia, são animais que produzem muita ureia, portanto, a amónia é grande, portanto, temos que fazer TPAs, temos que ter uma boa filtragem e temos que fazer bastantes TPAs. Este é o segredo para mantermos raias em condições. Portanto, boas TPAs, se possível, muitas TPAs, pouca quantidade cada vez e teremos uma raia feliz. E pronto, penso que em termos de manutenção de raias é isto. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem colocar que eu responderei. Vamos aproveitar e vamos ver o sorteio da Norsefin desta semana. Parabéns ao vencedor, já sabe, para receber o seu pacote Norsefin basta entrar em contato comigo, enviar-me uma mensagem que eu trato, está bem? Aproveito também para vos dizer que esta semana esteve cá o Alberto e trouxe um Geofagos Altifrons. O Geofagos está lindíssimo, está grande e vamos oferecê-lo esta semana. Portanto, já sabem, para participarem no sorteio, basta subscreverem o canal e escreverem um comentário no vídeo para ficarem habilitados. E pronto, esta semana ficamos por aqui. Falei-vos do OJ, portanto já tem nome. Falei-vos das megalodoras, que adoro, simplesmente adoro. E falei-vos sobre raias. Portanto, qualquer dúvida que tenham já sabem, podem contactar comigo, quer aqui através do YouTube, ou no Facebook, no grupo do Facebook da Ficha Exótico, ou através do site da Ficha Exótico, estão à vontade. Tá? Obrigado, até para a semana. Boa aquariofilia.